Arte sem inspiração e procedimentos para atravessar o limbo. A obra de Gedley Braga, em produção desde meados da década de 1990, transita na exploração das diversas camadas de processamento de um trabalho de arte no sistema de artes brasileiro, questionando especialmente os procedimentos detentores da escrita histórica que se deseja oficial. Essa construção culmina em sua morte simbólica, representada na exposição Love and Hate de 2005, em um desejo de que sua morte abriria simultaneamente a promessa de renascimento ou ressurreição, uma vida após a morte que, por sua vez, traria a possibilidade de retorno em uma outra perspectiva para sua própria produção. Traçarei, em alguns pontos dessa reflexão aqui, hoje, uma aproximação entre a obra desse artista e o personagem Malone, de Samuel Beckett, a partir do ato da decisão de morrer, que celebra sua morte em dado contínuo, uma falta motora e produtora de um novo ponto de partida. Afinal, a obra se chama Malone Morre, e não A Morte de Malone. Em citação: tudo está pronto, menos eu. Estou nascendo na morte, se posso usar essa expressão. Essa é a minha impressão. Minha história terminada, ainda vou estar vivendo. Falta que promete. É o fim do mim. Não vou mais dizer eu. A obra de Beckett enreda a catástrofe dos empreendimentos de perspectiva demasiadamente racionais, como na filosofia e nas artes, rumo ao controle máximo do real e das realizações. Ela comporta a decadência da própria arte quando em busca de uma autossuficiência que recai em um ensimesmamento da verdade, do mito da inspiração, da iluminação e da redenção. Enquanto vive sua morte, Malone projeta ser artista, e, nas palavras mesmas desse personagem, seu tempo agora se resume em viver e inventar. De maneira equiparável, ainda que se valendo do referencial religioso claro na aspiração ao renascimento, e após a sua própria morte, Gedley Braga segue uma produção que reside na tentativa de renascer em um sistema de artes cruel e ingrato para com seus maiores protagonistas, os artistas, o que o coloca em confronto direto com uma crise nas possibilidades de atuação frente a essa realidade. Crise que o artista vai chamar posteriormente de limbo, em sua última individual realizada em 2015. Apesar do esgotamento, contra sua própria confusão de impotência, da substantivação da vontade de renascer, o artista não pode renunciar, entregar os pontos. Na margem do abismo, cria um plano que se rearranja de modo a adaptar-se às condições criadas pelo próprio percurso de escavação da superfície da folha de papel em branco. Procura apropriar-se do que é descontrole, assumir os descaminhos como opções pessoais, extrapolando o clássico confronto com a tela em branco a partir de processos que chama de desenho sem inspiração, feitos entre 2014 e 2016, ações em deriva no papel que se valem da própria ideia de improviso como uma saída possível. Face à urgência inominável, o artista propõe alguns procedimentos de ativação geradores e organizadores da obra final. Contra a falta de inspiração, por exemplo, a postura norteadora é a construção de um desenho de linha contínua, onde a caneta não deve sair do papel, em demora e permanência direta no embate com a folha. O resultado é fruto dessa operação obsessiva, como que em uma via religiosa o artista tentasse produzir uma nova ordem, uma linearidade, ou uma linha de fuga que sugira a saída do limbo e o consequente renascimento. O limbo, por sua vez, é um elemento importante para essa produção póstuma. É o lugar onde o artista produz esses trabalhos, de onde surgem os movimentos espiralados e a aura de adensamento. E o limbo em questão aqui é branco, o branco da folha. O traço seria aquilo que, a despeito da inspiração e da condição de estar no limbo, o artista produz como resistência à quase incapacidade de se inspirar em meio a um ar tão denso, imposto pela própria folha. É a clareira e o respiro que são abertos em meio ao limbo. Esta peregrinação empreendida pelo próprio artista enfatiza, desse modo, a potência e também o fardo da imensidão de lugares a percorrer, mesmo depois de uma atividade exaustiva de enfrentamento do limbo e a despeito da falta de inspiração. Por isso, e paradoxalmente, a peregrinação exaustiva pelo impossível da folha parece também liberar o artista. Se não o alivia, o coloca em suspensão. A partir da morte e da aspiração ao renascimento,
É preciso voltar ao mais simples, a incerteza do ponto de partida. Um deixar-se desprender do seu saber sobre os processos que envolvem a produção. Didi Uberman fala de algo como uma tensão flutuante, uma longa suspensão no momento de concluir, em que a interpretação teria tempo de se estirar em várias dimensões, entre o visível aprendido e a prova vivida de um desprendimento. A escolha técnica, então, imprime esse desprendimento na vontade de incorporar a lógica determinante do acontecimento, uma vez que, caso ocorra um erro, entre aspas, a única solução é admiti-lo como parte integrante ao trabalho, se não, tratá-lo como erro de fato e começar de novo. Os possíveis descaminhos que a textura do papel pode impor, a distração de abrir ou fechar uma linha, tudo precisa ser incorporado ao trabalho. Para Derrida, o acontecimento, se houver um e for puro e digno desse nome, não vem diante de nós, ele vem verticalmente. Pode vir de cima, do lado, por trás, por baixo, ali onde os olhos não têm alcance, justamente onde eles não têm alcance antecipatório ou preensivo ou apreensivo. Desse modo, o que o artista busca é um ideal de abertura. Se desarmar de tal forma que o acontecimento possa chegar de outro modo que não de cima, do Altíssimo, da redenção da inspiração divina, mas de toda a ordem de atravessamentos impossíveis, estado de latência, de permanência, de produção de presença, de peregrinação em desafio e desejo ao acontecimento impossível. De acordo com Derrida, então, é possível sugerir que um acontecimento só possa vir a ser em um limbo, naquele local onde parece impossível qualquer acontecimentalidade. O acontecimento não pode parecer antes de chegar em outra forma, senão a da impossibilidade. Talvez aí esteja o sentido de viver uma morte, afinal. A partir da prova vivida de um desprendimento, os desenhos sem inspiração podem convidar o espectador a fazer um traçado a partir de suas imbricações improváveis e da sua riqueza absurda de detalhes, fazendo relações com operações históricas da arte, atitudes do dia a dia, ou mesmo processos interpretativos que se propõem. Porém, o que esses desenhos nos mostram, mais simplesmente, é que há mais que ver do que as operações interpretativas nos possibilitam. Há espasmo, vibração, ato repetido e repetitivo. Supostamente feita sem inspiração, sem a crença de que o trabalho pode vir como acontecimento de cima apenas, essa série anuncia a necessidade de encarar o trabalho de frente, dos lados, por baixo, enfim, produzir presença e deixar-se ser no trabalho. Desmistifica a aura de inspiração de uma obra de arte e coloca em evidência o risco do problema do acaso, podendo o resultado do procedimento proposto pelo artista ser uma obra de um acaso feliz, caso concretize-se de fato em uma obra de arte. A urgência que se trata aqui nesse trabalho é de uma insistência contra aquilo que cismamos em conter. Sem inspiração, porém aspirando a uma saída possível, o trabalho expõe a dificuldade própria em assumir um estado de vibração, de incerteza, de desprendimento da necessidade de progresso. Beckett, novamente, agora no terceiro volume da série Molloy, no livro O Inominável, coloca em plano certa insistência de seu personagem rumo a um estado de oscilação. Talvez me tenham levado até o umbral de minha história, ante a porta que se abre à minha história. Isso não me espantaria. Se ela se abre, serei eu, será o silêncio, aí onde não estou. Não sei, não saberei nunca. No silêncio não se sabe. É preciso continuar, não posso continuar, vou continuar. Contra a absolutização da consciência, da interpretação, e simplificando ao máximo os procedimentos, as estratégias de saída do limbo, lançam luz sobre aquilo que a lógica interpretativa não dá conta totalmente, a crise do nada, da falta. E o trabalho de arte não consegue conter toda essa crise, representá-la, encerrá-la, e por isso vibra. Na demanda criada pelo vazio, o artista não sugere posturas que interrompam a vibração, sendo aí onde reside a verdade de sua peregrinação, tornar aparente a insuficiência, assumir as hipóteses incuriosas, a obscuridade, a longa caminhada, os braços à frente, o esconderijo. Assim como em Beckett, é na criação de um outro mundo, um limbo, uma cópia em negativo desse nosso mundo aqui, supostamente iluminado, que se faz possível pensar uma estratégia de renascimento.
Retornando às motivações iniciais do artista, então, é na ruptura e no desafio do atravessamento do limbo do pós-morte que reside a porosidade ao ideal do não prever, do não saber. Sem saber quais serão seus próximos passos, seus próximos sítios, os próximos brancos a serem confrontados, sem horizonte claro de escape, o artista decide ver e fazer ver o que estará sempre e para sempre inconcluso e ininterpretável.